Vamos levantando, jovens! Jovens! Boa noite para quem está aqui presencial conosco. O pessoal vai chegando, vai dando abraço em um, vai dando abraço em outro, vamos se acomodando. Se puder não se acomodar nos bancos de trás, nas cadeiras de trás, vem pra frente, os que são de casa, os que se sentem de casa, vem pra frente. Porque hoje nós estamos desfalcados. Os nossos adolescentes, que geralmente sentam na primeira fileira, eles não estão aqui conosco. Eles estão em uma missão que eles estavam ansiosos, né? Estão vivendo lá dias intensos, dias marcantes que o Senhor preparou para eles. E nós ficamos aqui como representantes na igreja local, amém? Amém. Nós ficamos aqui como representantes. Quem é que está online conosco? FF Araranguá. Quem é FF Araranguá? É a Josi? FF São Lourenço do Oeste. Boa noite. Amém. Sabe que eu tô com uma palavra no meu coração desde ontem. E Deus, ele vai derramando, né, na vida da igreja, momentos, né, que a gente vai vivendo palavras. E ontem eu estava escutando um louvor sobre o poder que tem a oração. Nós temos que ser homens e mulheres que oram ao Senhor, que buscam ao Senhor em todo tempo. Então feche os seus olhos agora, antes da gente começar esse momento que a gente dança, que a gente se anima. Entende esse equilíbrio no Senhor, que é a alegria com a sobriedade. É jovens assim que o Senhor tem formado aqui. Por isso que, Senhor, derrama nessa noite um espírito de oração. Derrama no nosso coração, Senhor, uma oração genuína. Uma adoração, Senhor, há uma adoração, há um louvor que vai sair dos nossos lábios nessa noite. A partir de música, a partir da Tua palavra, te derrama nessa noite. Começa a clamar para o Senhor: Senhor, te derrama nessa noite. Nós que ficamos aqui no presencial como representantes, nós enviamos os adolescentes, nós enviamos o pastor Alberto, o pastor Edu com as suas famílias. E nós que ficamos aqui, nós nos tornamos responsáveis por esse lugar. E nós ficamos aqui como igreja local, como quem está online conosco, em oração, irmãos. Então, durante esse culto, vai pedindo para o Senhor. Às vezes a gente não sabe como orar, às vezes a gente não tem palavras certas. E para tu te colocar na presença com o teu Pai, tu não precisa de protocolo. Senhor, te derrama nessa noite no nosso coração, Senhor. E nos dá esse equilíbrio da alegria, do ânimo, do renovo, mas com a sobriedade, Senhor. É jovens assim que tu tem nos formado. Em nome de Jesus. Amém? Vamos dar o nosso boa noite então, pra gente se alegrar, pra gente dançar e representar os nossos adolescentes, amém? 1, 2, 3, boa noite, jovens!
representar bem os nossos adolescentes. Vamos lá assim, ó. Há lugar à mesa, quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença, distante de qualquer tristeza. Venha sede saciar, provar da vida. O próprio Deus é mais uma vez. Há lugar à mesa quem reconhecer que precisa de perdão e graça. Não se esqueça que a dor é passageira. Jesus nos trouxe a esperança de um dia festejar em sua presença, distante de qualquer tristeza. Vem a sede saciar, provar da vida. O próprio Deus é nossa herança. Vamos! 1, 2, 3, vai! Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Mais uma vez. E deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Agora sim, eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho. E as palmas lá em cima. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Mais uma vez, deixa eu te falar. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho. Mais uma vez a gente vai cantar assim, ó, com as palmas. Deixa aí, deixa eu te falar. Fala isso pra alguém nessa noite. Tem lugar na mesa. Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Tem lugar na mesa, irmãos, aleluia. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Mais uma vez, tem lugar. Deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Em teu sangue há poder. Não cansa de falar isso nessa noite, deixa. E deixa eu te falar, ainda há lugar na mesa para beber do vinho novo que Jesus deixou pra você. Agora sim, eu correrei. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Eu correrei pra sala do trono. Eu correrei pelo caminho do teu sangue. Amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais uma noite que a gente está aqui disposto para as coisas de Deus. Quem está disposto para as coisas de Deus aqui? Amém. Então vamos nos colocando agora nesse momento de oração. Vai entregando teu coração, tua mente, tudo que hoje está passando pela tua cabeça, pelo teu coração. Vai entregando para Deus todas as coisas que
vai chegando, que a gente vai recebendo, vai clamando para Ele, Senhor. Obrigada, Senhor, que é mais uma noite que Tu dá a oportunidade de a gente estar aqui orando para Ti. É mais, a oração, ela é algo incrível, assim, porque a gente consegue orar em qualquer momento, em qualquer lugar. Não tem lugar. Mas aqui, a gente está dizendo, Senhor, eu estou aqui, estou disponível e nessa noite eu vou orar pelas coisas que eu preciso orar. Vai baixando a tua cabeça e vai dizendo, Senhor, obrigada por cada um que Tu trouxe até aqui. Obrigada, Senhor, pelas coisas que Tu tem feito, Senhor. Faça com que a gente seja grato, Pai, que a gente ore a todo momento, que a todo momento, nas coisas boas, nas coisas ruins, a gente consiga, Pai, levantar as nossas mãos e dizer obrigada, Senhor. Trazer a oração ao que está na nossa mente, no nosso coração, Senhor. Oh, Espírito Santo, que nessa noite Tu derrame da Tua oração na vida dos meus irmãos, Pai. Levanta as Tuas mãos e faz, Senhor, quando eu não tiver mais nada para Te entregar, que eu consiga abrir a minha boca, Pai, para orar as Tuas coisas. Nem que seja para Te pedir, Senhor, para clamar, Senhor. Senhor, somos homens e mulheres de oração aqui, Pai. Aleluia, é isso, Pai, que a gente é. Levanta a Tua mão e diz, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para orar a todo momento, a todo instante. Obrigado, Espírito Santo. Aleluia. Eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar, porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Declara isso nessa noite, eu vou orar, 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 porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Eu vou orar, 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 porque quando eu oro, Tu te revelas a mim. Agora declara, eu vou buscar, 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 porque quando eu busco, Tu te revelas a mim. Vai buscando o Senhor, vai deixando Ele te levar nessa noite. Eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar, porque quando eu busco, Tu te revelas. Ele quer se revelar pra ti nessa noite. Agora louva. Eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, eu vou louvar, porque quando eu louvo, Tu te revelas a mim. Eu vou louvar, 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 porque quando eu louvo, Tu te revelas a mim. Irmãos, Deus está nos chamando para um tempo de oração nessa noite. Deus nos colocou no nosso espírito desde cedo para a gente ter um tempo de oração. E é o que a gente vai estar fazendo, os movimentos do Senhor. A igreja ela está em movimento. Ontem a gente viveu um movimento lindo aqui na cidade, que foi a ida dos homens aqui da igreja para outro ambiente. Então vai sendo intencional aqui nessa noite, amém? O Senhor, Ele quer se revelar e precisa, irmãos, de uma ação do nosso coração. Precisa nós sairmos do nosso lugar, nós chegarmos aqui e dizer, Senhor, o que Tu tem aqui para nós, para a igreja local, como a Alice trouxe, para aqueles que ficam aqui intercedendo por aqueles que são enviados. Sabia que Tu é um missionário também, como esses que estão sendo enviados? Te aproxima de alguém e a gente vai orar nessa noite. A gente vai ter um movimento aqui intencional nessa noite de oração, para que o Senhor Ele se revele para nós através do derramar do Espírito. Através, Senhor, Ele quer entregar tanto para a igreja dEle. Só que muitas vezes a igreja ela não está fazendo o movimento intencional de clamar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, se buscar de
todo o coração. Sabe, quem está em casa também, vai erguendo a tua voz. Vai erguendo, vai declarando ao Senhor. A Josi, a Lívia, elas estão ali juntas, vão orando, vão entrelaçando as mãos e vai declarando isso. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor nos leve para um lugar de profundidade nessa noite. Nós queremos, Senhor, ser levados para um tempo de oração. Porque, Senhor, quando existe dores de parto, é para que algo novo venha a nascer. É para que a igreja, ela venha dar a luz, Senhor, para o verdadeiro propósito que existe na vida dos filhos de Deus. Na vida dos filhos de Deus. Oh, tem propósito na vida da igreja. Continua. Derrama, Senhor, nessa noite. Nós queremos declarar que nós vamos orar, nós vamos buscar, nós vamos, Senhor, juntos aqui encontrar a verdadeira palavra do Senhor, a verdadeira, Pai, a paz que vai excedendo todo e qualquer entendimento. Nós queremos, Senhor, ver nascer algo novo na vida da igreja. Vai orando, meus irmãos, não cessa de orar. Ora nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. 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 Oh, Senhor. Oh, Senhor, inclina os teus ouvidos, Senhor, para a nossa oração nessa noite, Senhor. Abre teu coração, aproveita essa oportunidade. Clama para o teu Pai, porque Ele está com os ouvidos inclinados para te ouvir. Aleluia. Fala que Ele é santo, que Ele é digno de honra, que Ele é digno de glória. Nós clamamos a Ti, Jesus, nós te adoramos, Senhor, nessa noite. Oh, Senhor, tira as nossas vontades e coloca as Tuas no nosso coração. Não deixa que a gente caia numa rotina, não deixa que a gente caia numa mesmice, numa mornidão, Senhor. Nós queremos ser quentes em Ti, Senhor. Nós queremos ser homens, mulheres, crianças, adolescentes, fervorosos, Senhor, em Teu nome, Senhor. Não nos deixa, Senhor. Não nos deixa parte, Senhor, da Tua visitação. Nós queremos, Senhor. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Tu tens liberdade nesse meio. Oh, Senhor, aleluia. Nós queremos clamar, Senhor. Continuamos na Tua presença, Senhor. Ah, Pai, te manifesta no nosso meio, Senhor. A Tua igreja te adora, Senhor. Porque é isto, Senhor. É isso que nós devemos fazer nesta última hora. É aquela igreja que te adora em espírito e em verdade. É a igreja da hora final. Aleluia. Buscamos, Senhor. Oh, Senhor. Transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me fez
vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Aleluia, declara isso, me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me vestiu com roupas novas, mais azeite em minha cabeça, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Então nos leva, então leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Nós te amamos, nós te amamos, meu papai. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. Ele nos enxergou, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Ele te deu vestes novas, roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Canta a tua história nessa noite, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Ele mudou tudo, tudo, me vestiu com roupas novas, pois ele te vestiu, aleluia. Essa é a nossa história, meus irmãos. Louvamos o nome do Senhor. Então leva-me ao lugar, nos leva, nos leva, nos leva, onde só você e eu Leva-nos, desfrutamos o momento. te amamos, Te amo, meu papai. aleluia. E eu dependo desse amor, e sem ti eu sei que morro. O Senhor tem feito conosco, leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos o momento. Te amo, meu papai. E eu dependo desse amor. Ele te enxergou no pior momento. Ele te enxergou no pior lugar. Declara isso. Me enxergou na minha tormenta. Aleluia. Me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza. Ele mudou tudo. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai não me deixou, me enxergou em meus problemas. Aleluia, vai declarando isso nessa noite. É a tua história com o teu pai. E mudou tudo. E mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Pai não me rejeita. Em Lucas capítulo 5,
capítulo 15, versículo 20 diz: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhes disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e nos alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Essa canção, ela está falando sobre a parábola do filho pródigo. E esse trecho que eu li é o final, quando esse filho, ele abre mão da herança e agora, nesses últimos versículos, ele volta para a casa do pai. E aparentemente o pai, o que ele ia fazer? Ele ia rejeitar, ele ia dizer: não, tu que escolheu sair. Mas o teu pai, ele não é assim. Tu não te sente como esse filho que estava perdido, esse filho que não tinha chance, esse filho que não tinha saída. E ele diz: vem, senta. Ele te enxergou na tua tormenta, ele te deu roupas novas e ele te deu um lugar na mesa. Tu não tinha direito de estar aqui. Eu não tinha direito de estar aqui. Mas o nosso pai nos colocou sentado à mesa. Ele nos vestiu. A gente estava lá em Lodebar, esquecido. A gente estava lá em Lodebar, morto. E o pai disse: vem, chegou a tua hora. Não importa quanto tempo tu tá lá, vem e senta à mesa. Amém? Ele te colocou para sentar à mesa. Diz assim: obrigado, Senhor. Projeta a tua voz e diz assim: obrigado, Senhor, porque eu tenho um lugar na mesa. Eu sou filho. Às vezes a gente não se sente como filho dentro da casa do pai. Às vezes a gente se sente rejeitado. E ele vai te vestir. Ele vai te colocar roupas novas. E ele vai dizer: senta aqui. Obrigado, Senhor, porque tu nos colocou de volta na mesa. Senhor, nós vivíamos atormentados. Nós vivíamos perdidos. E nós não éramos dignos de ser chamados de filho. Mas tu diz: vem, que tu é filho. Se tu te sente filho, canta essa canção com força. Canta isso te identificando. Ele me enxergou na minha tormenta. Ele me vestiu com roupas novas. Essas roupas que tu tá são roupas novas. Era pra tu tá que nem um mendigo na rua. E ele nos colocou vestido e sentado à mesa. Então canta esse trecho com toda a força, com todo o fôlego que há no teu coração e nos teus pulmões. E canta isso e diz: eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Por que a gente vai buscar? Porque nós somos filhos que honram, que se sentem honrados de estar à mesa do Pai. Aleluia! Minha tormenta me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. O meu pai me enxergou na tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha
enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa. Aleluia, nós somos colocados na mesa, amém? Tu te sente colocado na mesa de novo pelo teu Pai. Por isso que tu tá aqui. Por isso que tu foi escolhido para estar aqui nessa noite, amém? Amém, graças a Deus. Obrigado, banda. Ai, banda eles não querem. Podem sentar, podem ficar à vontade. Banda FF, galera, por que não, né? Né, pastor Thiago? Daqui a pouco eles vão ser contratados, ué. Amém. Amém. Queria falar sobre os dízimos, as ofertas. Esse momento ele é muito importante, irmãos. Esse momento ele é um assunto que ele gera muita dúvida no nosso coração, né? É um assunto que a gente se debate, né? Que é o dinheiro. Nós todos temos essa luta, né? Digamos que é uma luta diária com apego ao dinheiro. E isso, a gente não sabe falar sobre isso porque é um tabu e muita gente chega dentro da igreja com muitas crenças. Então, se tu tem dúvidas sobre fazer isso, se tu ainda não é um dizimista, procura te informar, procura saber, né, entender. Não faz sem entender. Não faz. Mas também não te acomoda por não entender. Então, faz isso espontaneamente, com constância. Um dizimista, ele é constante. Ele dizima proporcional. E a oferta também a gente precisa entender, né? Então, se tu entende isso no teu coração, se tu entende que nada é teu, que tudo que tu tem recebido é do Senhor, faz isso nesse momento. Amém, irmãos? Vamos para os nossos irmãos online. Boa noite. Aqui, essa câmera aqui. Aí. Bruna. Irmã da Bruna. Meu Deus, esqueci. Ágata. Seja muito bem-vinda, Ágata. Muito bom te ter aqui mais uma vez, né? Mais uma vez. Nós gostamos muito de te ter conosco, do lado da tua mana. Martina, Miguel. Olha, gostei, hein? Botaram o celular no chão, sentaram, cruzaram as pernas e estão aí. Gostei. Estão representando os amigos adolescentes de vocês que estão no retiro, né? Vocês queriam estar lá? Hein? Muito? Acho que o Miguel queria mais. Ainda vocês não conseguem pegar um avião sozinho e vir. Ainda. Não é tão fácil, até dá, mas não é tão fácil. Mas se programem para o próximo. Os dois. Sim?
Quem mais temos ali? A Lívia? Lívia também, é do grupo dos adolescentes. Olha os representantes online. Te programa também para o próximo, hein, Lívia? Tá bom? Isso aí. Janes. Boa noite. Bom te ter aí sentadinha. Hoje nós fizemos uma visita para a Janes. A Janes está se recuperando. Fui eu e a Dinda lá visitar ela. E ela ama a vida da igreja, ama a comunhão. Ela e a TT. Cadê a TT, inclusive? Ah! Né, TT? A gente estava até estudando se a TT conseguiria ir lá, mas é muito escada. Não dá. Mas logo, logo ela se recupera e vai estar conosco. Amém? E tem lá o FF São Lourenço do Oeste, que inclusive é de lá que vem a palavra dessa noite. Vem lá de longe. Deus tem derramado uma palavra no coração do Tiago. Na verdade, a partir de hoje, né, ele vai contar um pouquinho do testemunho para nós. Mas nós começamos o dia hoje, a partir do devocional, falando sobre esses protocolos que a gente vai seguindo, que o Senhor vai derrubando. E o Tiago está com uma palavra aí. Fica à vontade, Tiago, para derramar aí o que o Senhor colocou na tua vida. Fala aí, vê se a gente ouve bem. Aí, tá bom. O pessoal vai aumentar. Escutam bem? Sim. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Amém. Estava até orando aqui para ver se era isso mesmo, que a Antonella pegou a Bíblia dela e abriu aqui, ó, nessa aqui, do Sansão. Aí eu disse, ó, vamos ver o que Deus vai falar aí nessa noite, né? Mas não era. Sempre uma alegria, né, a gente poder conversar sobre a palavra de Deus, poder ver esses jovens aí online empenhados, tá muito legal aí ver a Lívia, a Ágata, a Martina e o Miguel aí fazendo um empenho, um esforço, né, de estar ali bem sentados. Eu não sei se eles estão na cabana lá em Brasília, mas eu tô achando muito legal lá aquele cenário deles, né? Eles estão muito bem. Graças a Deus. E queria compartilhar um pouco hoje, assim, do meu coração. A nossa igreja teve nessa sexta-feira, a gente teve um convite de outra igreja de Caxias, né, para ter uma confraternização entre os homens. E aí o pastor Tiago foi lá, né, foi como esse representante, já que o pastor Alberto e o pastor Eduardo não puderam estar também, provavelmente iriam os três. E ele foi lá e ele estava trazendo hoje de manhã no devocional um testemunho para nós, né, de como é que tinha sido, como é que estava sendo lá, e uma das coisas que ele trouxe foi que eles tinham uma maneira de fazer as coisas. Então a gente é assim, né, a gente vai sendo criado dentro de uma cultura, a gente vai sendo criado na nossa família, depois ali na nossa escola, depois até mesmo na nossa igreja, e a gente vai ganhando, assim, uma expressão de um protocolo, de coisas que a gente vai fazendo. E claro que a vida ela precisa de uma ordem, né? Os jovens, assim, adolescentes têm isso, a gente precisa ordenar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus, quando o Espírito Santo chega na nossa vida, ele vem para nos trazer liberdade. E é uma liberdade no Espírito, que não é uma liberdade de quem é desorganizado. A gente não pode ser desorganizado. A gente não pode ser pessoas que não têm o mínimo de planejamento, o mínimo de prudência. Mas, ao mesmo tempo, também a gente não pode ser tão rígidos. A gente não pode ser tão protocolares, a ponto de não poder mudar nada na nossa vida, não poder mudar nada no nosso dia, e a gente se perde. A gente sai do ambiente, a gente sai do lugar que a gente poderia estar ali discernindo. Por quê? Porque as coisas simplesmente mudaram. E quando a gente conhece a Deus, a gente vai sendo liberto de muitas coisas. Por isso que a palavra diz que nós vamos sendo transportados do império das trevas para o reino do seu amor. E esse processo, ele acontece na nossa consciência. Esse processo, primeiramente,
é na nossa maneira de pensar. E depois ele vai se expressando em outras coisas na nossa vida. Então, quando a gente conhece a Deus, a gente já tem ali. Alguns conhecem mais cedo, outros mais tarde, outros já numa idade mais avançada, e não tem problema nenhum nisso. É assim mesmo que Deus estabelece os tempos e épocas na vida deles. Às vezes a gente fica pensando, né? Ah, mas eu gostaria de ter sido alcançado antes, pelo amor de Deus. Mas não, é Deus que sabe o tempo que Ele vai nos alcançar. Ele que define, né, pela autoridade dele, os tempos e épocas, quando as coisas vão acontecer. E claro que a gente se alegra muito quando a gente vê isso acontecendo com jovens, já desde os adolescentes, porque a gente crê que esses jovens, que esses adolescentes, eles vão ser muito frutíferos a partir da palavra de Deus, porque a natureza de Deus é frutífera. Amém? A gente tem que saber disso, que um filho de Deus, quando ele é colocado num lugar, ele vai frutificar. Ele vai ter frutos, primeiro dentro dele, né? A questão da gente ganhar perdão, misericórdia, paciência, começar a trabalhar com a verdade, parar de mentir, parar de ser dissimulado, começar agora a buscar mesmo algo na nossa vida que revele as virtudes de Deus, porque antes isso era impossível. Então, por isso que a liberdade em Cristo é para que a gente se submeta agora a Deus. A gente não pode andar sem orientação. Por isso que às vezes, né, a gente pensa, não, quando eu fizer 18, eu vou sair de casa e eu vou fazer o que eu quiser. Eu pensava isso, né? Não sei vocês, assim, mas eu pensava exatamente isso. Por enquanto eu tô aqui. Eu tô aqui debaixo de um autoritarismo, mas quando eu fizer 18, eu vou fazer o que eu quiser. E aí eu via que eu pensava que isso era liberdade. E aí eu andei assim muitos anos da minha vida, fazendo exatamente o que eu queria. E depois eu fui me dar conta, quando eu conheci a Deus, que na verdade eu era preso a isso. Eu estava preso a isso. Tinha uma maneira que me foi ensinada de viver que eu não conseguia sair dela. Eu não tinha autonomia para isso. Então, na verdade, aquilo que parecia liberdade, na verdade, era uma escravidão. Então, essa é o primeiro momento que a gente tem que entender da nossa natureza humana. Por natureza pecaminosa, a gente não consegue dizer não para algumas coisas. Agora, nós aqui, a gente vai começar a tentar mudar algumas coisas, né? A gente vai dizer, não, então tá, agora eu vou mudar. Agora eu vou fazer, na força do meu braço. E a gente se dá conta que não consegue. A gente tem uma expressão muito clara na nossa igreja, que é a do devocional, né? No devocional ali a gente é humilhado. Porque a gente já entendeu, a gente quer acordar todos os dias, mas a gente simplesmente não consegue. Ainda que a gente entenda que é assim. Então a gente vê que tem uma luta ali da carne contra o espírito, mas ao mesmo tempo não tem mais culpa nisso. Porque se eu tivesse que ir em todos os ambientes a partir daquilo que eu quero, então eu estaria me tornando protocolar, não teria nem liberdade na minha vida para entender e discernir. E diante disso eu quero trazer uma palavra que está lá em Gálatas 5. Então aqui a gente tem que ter em mente, né? É sempre importante a gente saber o contexto. Aqui foi escrito para uma região onde tinham sido fundadas algumas igrejas. Claro que naquele primeiro momento tinha o judaísmo tinha sido estabelecido de maneira muito forte. E o judaísmo é um lugar onde existem muitos protocolos, onde existem muitas práticas, onde existem muitos ritos. E isso é algo que ali naquela época era muito comum. Então esses homens, né, que eles eram fortemente repreendidos por Cristo, eram homens cheios de ritos. Só que esses ritos, eles não eram uma expressão de uma conversão genuína. Era a expressão de uma religiosidade, de alguém que pensava que tinha que fazer algo para agradar a Deus. De alguém que pensava que tinha que trabalhar, de alguém que pensava que tinha que fazer alguma coisa. E aí Paulo agora está escrevendo para libertar esses homens. Porque todos nós aqui, quando a gente é encontrado por Deus, no primeiro momento, a gente pergunta, tá, e agora o que eu faço? A gente vê muitas vezes essa expressão na Bíblia. Quando o Pedro tem um discurso lá em Atos que ele fala, tá, e agora o que a gente tem que fazer? Aqueles novos convertidos, eles se voltam ali para Deus porque eles estavam presos e agora eles são encontrados pelo amor e agora estão dizendo, tá, então tá.
tudo isso que eu estava fazendo de maneira religiosa, aqui, que eram os homens da região aqui da Galácia também, ele dizia, tá, agora eu não preciso mais fazer isso. E o que que eu faço? E aí a primeira coisa que Pedro fala para eles é: arrependam-se. Arrependam-se, reconheçam que os teus caminhos, reconhece que tudo que tu fez até agora não era de Deus. Então tu estava vivendo só na prática. E aí Paulo fala um pouco aqui em Gálatas 5 para a gente ler. Todo mundo encontrou por aí? Amém. Diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá nenhum valor para vocês. De novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vocês que procuram justificar-se pela lei estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Então, olha de onde que vem a esperança da justiça, daquilo que é a vontade de Deus, da nossa fé. E aí, encerrando, ele diz assim: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então, é isso que Paulo agora está falando aqui, né? Ele está trazendo o contexto para esses homens que eram judeus. Porque um dos argumentos aqui nessa carta de Gálatas, ele está dizendo, olha, cuidado, porque agora vai começar a chegar judeus aí no meio e eles vão dizer que para vocês serem salvos, para que vocês tenham agora recebido o amor de Cristo, não basta crer. Vocês vão ter que fazer alguma coisa. Vocês vão ter que estabelecer algum protocolo. Uma das regras, né, uma das obrigatoriedades do judaísmo era a circuncisão. A circuncisão é um corte no prepúcio do homem, no órgão genital do homem, que ali, por isso que diz que era um corte na intimidade, que ali dizia que se tu fosse circuncidado, então tu era considerado judeu, então tu era considerado alguém que agora era salvo. E aí quando vem Cristo, porque Cristo, o sacrifício da cruz, ele é para que a gente não precise fazer mais nada para ganhar a salvação. A não ser buscar a consciência de arrependimento. De reconhecer, dizer, olha, eu era escravo, eu não sou bom, eu preciso de ti, e tudo que precisava ser feito já foi feito. E agora tudo que eu fizer na minha prática, por exemplo, vim aqui no culto agora. Eu não tenho que vir aqui por uma obrigação pensando que se eu fizer isso eu vou ser salvo. Eu venho aqui revelar aquilo que já é minha consciência. Que eu já sendo salvo através da cruz, agora eu tô aqui porque eu me alegro de estar com os meus irmãos. Ainda que seja online, ainda que seja à distância. E também para quem está lá presencialmente. Então é isso que Paulo está tirando eles agora desse jugo de escravidão. Porque esse jugo de escravidão que ele está dizendo para a gente não retornar é o jugo que diz que tu tem que fazer coisas. E a palavra de Deus diz, tu não precisa fazer mais nada, a não ser buscar esse arrependimento. E buscando o arrependimento, tu vai amadurecendo a tua fé. E como que a gente amadurece a nossa fé? O que que a palavra de Deus diz, né? Onde que a gente amadurece a nossa fé? Agora eu já entendi. Então eu era escravo. Agora veio Cristo. Cristo veio e fez a única coisa que precisava ser feita, que era o sacrifício na cruz. Agora eu entendi. Eu tô salvo. Mas também a minha fé agora ela tem que se tornar operosa. E a minha fé vai amadurecendo conforme eu ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu dedico tempo, por isso que eu separo aí um tempo do meu sábado à noite. Por isso que o Miguel e a Martina se reuniram lá para sentar e ouvir a palavra de Deus. Para que a fé deles amadureça e que agora sim, a partir dessa fé amadurecida, desse amor sendo construído, eles consigam ser frutíferos lá na escola, consigam ser frutíferos na família deles, consigam ser frutíferos entre eles, na relação que eles têm. Mas não que isso seja obrigatório. Isso só é uma expressão de alguém que já está liberto. Eu tenho liberdade agora para fazer isso.
E para mim, quando eu escutei hoje de manhã, o que estava muito linkado, que daí a minha cabeça funciona assim também, funcionava. E que para mim foi muito difícil de me libertar. Porque para mim ficou muito claro que o jugo de escravidão é ter que fazer coisas protocolarmente. Porque um filho de Deus, ele também vai apresentar coisas feitas, ele vai apresentar obras que já estão preparadas de antemão, mas que não são feitas na força do braço dele. Porque eu me vejo assim em muitos momentos protocolar. Eu vejo que daqui a pouco eu tô indo no culto, ou eu tô aqui numa reunião, ou eu tô até orando de maneira protocolar. Eu tô preso em algumas coisas da forma que eu aprendi. E aí, ouvindo esse testemunho lá de ontem, da reunião dos homens, eu fui me lembrando dessa palavra. Porque daí o pastor Tiago foi lá com vários irmãos aí da igreja. E ele já vem testemunhando, né? Testemunharam nos homens também. Que aí ele quebrou um protocolo. Então a gente tem um jeito de fazer o culto aqui. Mas a nossa igreja, a nossa comunidade, ela tem essa expressão de ser um pouco transgressora. Que eu acredito também que era a natureza de Cristo. De quebrar alguns protocolos na nossa vida. Por isso até que tem a possibilidade até de trazer a palavra online. E isso, se tu é religioso, isso é impossível que isso aconteça. Então ele está dizendo agora, olha, o que a gente precisa entender. Vocês, versículo 4 aqui, gostaria de focar. Vocês que procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Então a gente precisa entender o que é a justificação. A justificação é isso. Nós éramos indesculpáveis. A nossa natureza nos condenou. O pecado, ele age em nós internamente, nos nossos pensamentos e também externamente nas nossas atitudes. Mas lá na cruz foi feita uma transação ali, onde o nosso justo advogado, que é juiz, ele vai, o nosso justo advogado se apresenta diante de Deus, que é um justo juiz, e diz, olha, eu pago a conta. É a única chance, tu tá justificado. Agora, tu sendo justificado, tu não precisa mais ficar procurando fazer isso pela lei, pelas obras. Porque se tu fizer isso, tu tá caído da graça. Então a gente vai encontrar muita gente no nosso caminho fazendo muitas coisas protocolarmente dentro da igreja sem graça. A gente consegue perceber isso na nossa vida às vezes. Eu me percebo assim muitas vezes. Protocolar, sem graça, até falando as coisas que tinham que ser faladas, até conhecendo a palavra, que é a expressão dos judeus, mas eles não tinham autoridade. O Lipe estava com essa palavra há um tempo, que diz que quando Jesus termina o discurso, as pessoas ficam ali maravilhadas, porque diziam que ele ensinava como quem tinha autoridade, não como os fariseus. Então a gente consegue perceber isso, a gente se humilha, Deus envia o arrependimento, recebe a graça e agora a gente tem autoridade. Através dessa fé que está focada no amor. Então eu fiquei com isso assim no meu coração, para que a gente quebre os protocolos. É assim que eu tenho entendido assim essa nova geração, porque é muito difícil para os jovens quebrar os protocolos. A gente quer ser aceito, a gente quer andar da maneira que ditam para nós na escola. Vai chegar um momento ali que todo mundo começa a falar de namorar e a gente vai pensar que para ser aceito tem que namorar, como a Kate trouxe para nós aí no culto do Adoleculto, né? Ela dizia sobre isso, não tem problema pensar nisso, não tem problema conversar sobre isso. O problema é a gente se sujeitar a isso, porque o mundo está nos pressionando a andar de um jeito. Às vezes os religiosos estão nos pressionando a andar de um jeito, mas a gente precisa ser liberto disso através do Espírito. E isso só vai acontecer quando a gente encontrar a gente liberta. Por isso que vocês estão muito seguros aqui, os jovens, os adolescentes e também os adultos, né? Eu me sinto muito seguro aqui, porque eu entendo que é um ambiente que tem me libertado, que tem me curado e que a cada dia eu vou sendo mais liberto do meu legalismo, dos protocolos. Então é essa palavra que eu queria trazer, que a gente fique atentos para ver se a gente não está andando de maneira protocolar, para ver se a gente tem liberdade para uma mudança, para ver se a gente tem liberdade do Espírito para ser quem a gente é, ou se a gente está voltando a pensar da maneira que a gente pensava, a fazer o que a gente fazia. A gente tem que ter cuidado com isso. Rapidamente a gente retorna para o jugo de escravidão.
estando na vida da igreja, já conhecendo a Deus. Então ficou essa chamada de atenção assim para mim, para eu ver, né, como é que eu tenho me importado aqui com a minha esposa, com as minhas filhas, aqui no vestiário, no ambiente de trabalho. Então essa palavra aí me libertou um pouco mais nesse processo que a gente falou, né, do império das trevas para o reino do seu amor. É um processo. Não te preocupa. Tu está vivenciando ele. Vai ser assim até o final. Justificado, regenerado e santificado até o momento da nossa morte ou da volta de Cristo, que a gente vai ter o nosso corpo glorificado e a gente não vai mais precisar lutar contra a nossa mente escrava. Então é isso, Alice, irmãos, que eu fiquei pensando através do testemunho e Deus colocou essa palavra no meu coração. Amém, Tiago. Graças a Deus, isso daí é uma quebra de protocolo mesmo, né? Trazer a palavra online e a nossa comunidade, ela tem mesmo essa característica que Deus nos deu, né? Então, que a gente consiga entender isso, mas muita gente vai criticar. Muita gente não vai entender. E é o que já fazem, na verdade, né? Mas, graças a Deus, assim, que Ele tem nos sustentado, né? E dado convicção para o nosso coração. Irmãos, a palavra, ela é participativa. Então, fiquem à vontade aí para trazerem o coração de vocês. Vai lá, pastor Tiago. Amém, amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, irmãos online. Graças a Deus. Ados. Pessoal ali, a Bruna. Bruna é sua irmã, que eu esqueci o nome, que vergonha. Ágata. Lembrei agora, Ágata. Que rápido, Ágata, que eu lembrei. Nome Araranguá, FF Brasília, a Janes. Graças a Deus, Tiago, por essa palavra. Tiago, tu está muito parecido comigo hoje. Muito parecido. Como é que Deus fez uma forma tão perfeita assim, né? Que convencido, né? Só para quebrar o gelo, né? Porque a gente fala de protocolo. Tiago, as cabeças estão cozinhando aqui, entendeu? Principalmente dos empreendedores. Cadê os empreendedores? Levanta a mão os empreendedores aí. Levanta a mão os empreendedores. A Alice não é empreendedora. Mas, irmãos, é importante assim, né, Tiago, a gente poder aprofundar um pouquinho mais, porque qual é o ponto, né, que a gente precisa entender? Não quer dizer que tu não tenha que ter o protocolo, tá? Para o pessoal aí da prática, para o pessoal aí da técnica. Não quer dizer que tu não tem que ter o protocolo. O que é o protocolo? Né? Tu tinha ali uma situação para resolver, né? E aí tu foi, resolveu aquela situação e tu transcreveu o processo de resolução daquela situação que deu certo. E aí virou um protocolo padrão. Qual é o problema disso? Usando uma analogia aqui, né? De um local que a gente precisa ir, de um meio que a gente precisa utilizar para chegar nesse local. Eu tenho um mapa e eu vou chegar através de trem por esse mapa, que vai por cima de um trilho. O protocolo, ele é o mapa, ele não é o trilho. O protocolo é só um norte ali, algo que eu vou visualizar, que eu vou ter ali para me orientar, mas eu não vou usar ele como fundamento. Dá para entender isso? O que a gente está fazendo, Tiago? A gente está usando o protocolo como fundamento. Então, como deu certo com a Ana, a forma de se relacionar com ela, eu vou pegar isso e vou me relacionar com a Milene. Ai, tá tudo. Hoje as crianças estão tudo chorosas aqui. Aleluia, Jesus. Vamos orar.
Ora, viu, Júlia? Ora aí pelo Heitor. Não expulsa ele do teu colo, só porque ele está chorando. Ora. Dá para entender isso, irmãos? O que a gente está fazendo? Qual é o exemplo que o Tiago trouxe de ontem? Ontem estavam todos sentados, os homens, de frente para o altar, sentadinhos ali, bonitinhos, um ali de costas para o outro, né? Mas de frente para o altar. Era o que era isso? Era um protocolo. Se eu uso isso como fundamento, eu sigo aquilo que estava sendo feito. Mas aquilo me mostrou o quê? Opa, é assim que eles fazem. Mas qual é o fundamento que a gente tem que ter na nossa vida? A palavra de Deus, a vida da comunhão e a partir disso o discernimento. Aí na hora eu comecei a orar, Senhor, o que é que tu tem para essa noite aqui? Como é que eu vou fazer aqui agora? Como é que eu vou... será que é? Não é? Mas ninguém está se enxergando, sabe? Eu comecei a discernir ali. E aí eu submeti o pastor. E aí a gente pegou e tirou todo mundo daquela formação e fez uma roda. Os irmãos estavam lá, presenciaram isso. Tinha um protocolo? Tinha, não tem problema. Só que isso me deu o quê? Um norte. Para quê? Para eu discernir. Será que é isso que Deus quer? Porque daqui a pouco era aquela forma mesmo que tinha que ser. Mas não era isso que Deus tinha. Então não pode ser o fundamento da tua vida. Ele vai te apontar, o pessoal que trabalha aí, né? Que tem aí as questões técnicas, o operacional, vai ter um norte ali, Vic. Vai ter uma forma, vai ter um script, né? Para tu mais ou menos saber como é que funciona. Mas tu não pode engessar a tua relação usando isso como fundamento. O fundamento é o quê? É a fé que desenvolve para o amor. A partir da palavra, da vida da comunhão, do discernimento. Amém, irmãos? Não tem problema ter um protocolo lá na cadê os guri da garantia aí? Lá na garantia vai ter uma pasta cheia de protocolo, de pop. Mas aquilo vai ser um norte para mim, para eu saber, quais são as ferramentas que eu tenho para usar, o que já deu certo, quais são os problemas, e a partir disso eu vou discernir a forma como eu tenho que andar. O que estava acontecendo aqui com esses homens, Tiago? O que tinha aqui? Aqueles crentes judaizantes. Eles aprenderam a palavra, né? Claro que aqui é muito mais profundo, né, irmãos? A gente não está falando de uma questão prática aqui, empresarial. Aqui está falando de uma tradição, aqui está falando da lei mosaica. Não vamos também entrar num relativismo, entendeu? Aqui estava dizendo que Cristo é o Salvador. É isso que Paulo estava falando aqui. E ele está dizendo, se vocês se circuncidarem, vai perder o valor da cruz. Vai perder o valor. Então a gente precisa aprofundar assim, irmãos, porque senão a gente vai tomar isso e vai chegar lá e vai... Aqui está dizendo, olha só, a salvação já aconteceu. Tu não precisa fazer mais nada para tu ser justificado. Tu já foi justificado. Tu que está aqui já foi justificado, amém? Tu que está em casa já foi justificado. Por que tu quer ainda te justificar pela lei? Por que tu quer dizer ainda, se tu fizer aquilo que a lei está dizendo, tu vai ser aceito? Já foi. Já era. E o que me chama a atenção, Tiago, naquilo que tu traz, que eu até anotei aqui, a natureza de Deus é frutífera, irmãos. A natureza de Deus é frutífera. Tudo que não vier a partir da natureza de Deus, vier da natureza humana, da velha natureza que a gente tem falado nesses dias, não vai ser frutífero. Então, se tu começar a usar de padrões como fundamento, tu não vai frutificar. Esquece. Cada indivíduo e cada irmão teu é único e tem uma forma de tu lidar com ele. Amém? Tem que pensar sobre isso. Sai do automático. Vai entrar em angústia e discernir. Nós viramos imediatista, Tiago.
Nós viramos imediatistas, a gente quer resolver logo, entendeu? A gente quer fazer logo, dá uma situação, a gente já sai correndo para fazer. A gente não pensa, não reflete mais. Tudo que é urgente na tua vida é algo que era importante e que tu não deu atenção no devido tempo. Aí se tornou urgente. Não tem nada urgente nessa vida, a não ser buscar o Senhor em todo tempo, enquanto a gente pode achar Ele. Agora, não, mas é urgente, eu não posso ir na reunião hoje. Não, eu tinha que resolver algumas coisas porque era urgente. Se é urgente, era algo importante que tu não deu a atenção no devido tempo que tu tinha que dar. Aí se tornou urgente. Está te perdendo e está sendo tirado dos lugares que Deus tem para edificar a tua vida e tu edificar a vida dos teus irmãos. Se tu quiser falar daí, Thiago, já abre teu microfone e já vamos bater uma bolinha eu e tu. Até alguém... Quem? Vai lá, Lucinei. Meteu o Miguel. Amém. Antes de falar, sabe por que isso, irmão? Sabe por que acontece isso? Porque nós somos protocolares. A gente não está preparado para falar sobre isso. A gente está achando que é tranquilo. Isso é um movimento espiritual. A igreja do Senhor Jesus não tem protocolo. Ela é livre. A gente está preso aqui, está preso em timidez, está preso em achar que vai falar alguma besteira. A gente está preso em protocolos a partir da comparação. Vai lá, Vitor. Nós conversávamos essa semana ainda, né? Nós tivemos um tempo ali, eu, a Jana, o Léo, a Fábio, e a gente conversava muito sobre isso, né? E eu tenho pensado muito sobre isso também. O quanto a gente vai entrando num padrão, né? Porque tudo vai se criando um padrão natural, né? Então a gente aprende a linguagem do lugar, a gente aprende isso em todos os meios. Vai no empreendedorismo, tem uma linguagem, vai no futebol, tem uma linguagem. E a igreja também acaba criando uma linguagem, né? E aí, até eu tenho compartilhado assim alguns desafios, né? Tem os momentos ali, eu atendendo o pastor Alberto, e aí eu vou falando para ele que às vezes eu tenho muitos desafios em comunicar aquilo que a gente vive, porque eu tento não falar crentez, né? Eu falo crentez assim, é aquele negócio que tá toda hora tem que falar versículo, tá toda hora tendo que falar. E aí, às vezes, eu vejo que isso acaba nos tornando pessoas meio estereotipadas, assim, sabe? E aí eu conversava até isso com o Léo e disse, eu não quero ser esse cara que vira até um cara chato, às vezes. Então, eu fiquei pensando, a gente tem que tomar um cuidado, porque senão, às vezes, né, a gente vai entrando, mas tem que falar. E a gente vai perdendo o cotidiano, o diário, o como comunicar com as pessoas que não estão nesse ambiente aqui. Porque como a gente fica muito aqui na vida da igreja, né? A gente se acostuma a falar um pro outro como irmãos e em termos específicos, em outro nível de profundidade também, né? Só que quando a gente tenta replicar isso lá fora, muitas vezes isso fica até meio... Eu fico imaginando as pessoas nos olhando assim, meio sem entender nada, né? Então eu fui falando com o pastor assim, quando tem sido um desafio, né? Eu trabalho com os guris lá, e é gurizada, e são muito novos, né? São jovens assim. Então tu tentar expressar princípio, tentar conversar, tentar fazer até um nível de amizade, eu não posso ser protocolar. Eu vou ter que acionar cada um de uma forma, né? Isso vem sendo um desafio assim. E eu vejo quanto isso tem me desenvolvido também, né? E aí me chamou a atenção, porque aqui ele está falando da circuncisão, né? E aí ele diz, volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Então, então a gente tem que fazer tal coisa, ele está falando aqui, né? Já não precisa mais. Então Cristo não valeu nada. Então, ainda assim a gente volta a fazer algumas coisas. Então eu não teria que cumprir tudo aquilo. Que a lei ela só revelou que o homem não conseguia cumprir. Então eu fiquei pensando muito nisso, né? O quanto corre um risco de a gente
A gente agir de forma protocolar e a gente ficar até... quebraram alguma coisa aí. Em todas as relações a gente se tornar... Eu, pelo menos, tenho muito esse temor, assim, né? Pô, eu não quero ser um cara chato, cara. Eu quero conseguir ter amizade, conversar com as pessoas, ser um cara... Sabe, a pessoa consegue lembrar de ti e vir uma memória boa. E eu creio que é isso, assim, que a gente tem que cuidar muito, né? Porque vai ter momentos que sim, a gente vai ter que ter conversas chatas, né? À medida com que as pessoas foram nos dando liberdade e a gente vai discernindo isso, eu creio que tem sim um espaço para a gente aprofundar e falar de coisas que a gente não gostaria. Mas não a todo tempo indevidamente, né? Bruna, fica à vontade. Boa noite. Eu fui lendo ali o versículo 6, que fala: porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Eu fiquei pensando, né, que quando a gente está preso a protocolos, quando a gente está protocolar, a gente está com falta de amor, né? A nossa fé tá só na lei. E aí a gente vai ensinando todas as pessoas que estão à nossa volta, filhos e outras pessoas também, o que é certo e o errado. Porque a gente é assim, né? Eu sou muito assim, o certo e o errado. E aí agora, lendo esses 6, eu vi que é uma falta de amor. Porque daí, se a gente tem amor, a gente vai se empenhar naquele momento, naquela relação, com aquela pessoa. A gente vai ter uma fé que atua pelo amor e a gente vai se empenhar em discernir aquele momento, né? A gente não vai ficar buscando um protocolo para resolver aquilo ali logo, porque a gente quer que aquilo ali acabe logo, ou a gente quer resolver, né? Ser resolutivo, automático. Então, lendo ali o versículo 6. Glória a Deus, Bruna. Eu fiquei... Quando a gente fala em protocolo, assim, a gente tem muito... A nossa vida, ela naturalmente, ela conduz a algum tipo de protocolo em todas as áreas, né, como o pastor Tiago estava falando. Só que eu fico pensando no momento em que a gente acaba criando uma divisão na relação. Ontem a gente falava muito sobre isso também. O pastor Tiago trouxe uma palavra para nós, na nossa reunião ali de sexta. E a gente se atentou muito a isso, né, pastor Tiago? Quando a gente simplesmente não percebe que a gente está dividindo. Então a gente está todo mundo aqui junto numa reunião, divididos pelos pensamentos, dividido pela cultura, pela maneira de falar. E eu acho que isso que tu trouxe, Vitor, a gente tem que ter um cuidado muito grande, assim, porque muitas vezes, irmãos, a gente está com tanto medo de ficar protocolar que a gente fica paralisado. Isso é um grande problema para nós, porque na minha percepção, a gente não tem como nos tornarmos chatos de forma religiosa. A gente só se torna assim se a gente está querendo imputar alguma coisa à força na vida de alguém. Quando a gente entende que isso aqui, que o Cristo, o amor, que foi o que a Bruna trouxe, é a nossa única verdade, é o único caminho, a gente não vai se tornar chato, a gente só vai saber como comunicar nos ambientes que a gente está. Então não existe como nós nos tornarmos assim. A gente só se torna assim se a gente cria um padrão, se a gente está com medo de expressar algo que na verdade está vindo da gente e não de fato do amor que é. Então fiquei pensando nisso, sabe, pastor Tiago, esse perigo, porque a gente acaba ficando com tanto medo de nos tornarmos assim. Eu tenho medo de ficar que nem aquela pessoa, eu tenho medo de me tornar assim, eu tenho medo de falar desse jeito, que a gente fica parado. Estamos paralisados. Por isso que a gente tem dificuldade de falar num culto. Por isso que a gente tem dificuldade de falar nos nossos ambientes de trabalho. Quando na verdade a gente tem que rasgar aquilo que a gente vive. E não é se tornar chato, mas é tornar aquele que fala o que tem que ser falado. E para mim é isso assim que a gente tem muita dificuldade hoje assim de fazer, e aí se torna protocolar, com medo de se tornar protocolar. Exatamente, era isso que eu estava pensando. Porque
O ponto é a motivação do teu coração, né? O porquê que tu está fazendo aquilo. No momento que a gente já interpreta um ambiente, uma situação, sem ao menos ter vivido ele, a gente está andando de forma protocolar. A gente está usando uma experiência que a gente já teve, a gente está usando ali relatos que nós já ouvimos, e a gente está montando isso como se isso fosse verdade. Eu não sei, irmãos. Dá para pensar assim, eu não sei o que vai ser o amanhã. Eu não sei o que vocês vão pensar com o que eu estou falando aqui. Uns podem achar que eu estou viajando, outros podem achar que é bênção, outros podem achar que, pá, de novo tocando nisso. Eu não sei. Não me importa o que o outro vai pensar. Antes, importa aquilo que eu estou vivendo e aquilo que eu tenho que entregar. Amém? Então eu estou me limitando naquilo que eu preciso a partir de uma relação de profundidade com o outro. E aí, de forma individual, entregar, e eu estou me limitando. Dá para entender isso? Eu estou presumindo que pode acontecer. Eu não sei como o Jorge pode receber algo que eu venho falar para ele. Claro que eu quero contar com a graça, amém? Para falar em amor. Mas a forma como ele vai receber vai depender do coração dele. Eu não posso me preocupar com isso. Eu estou me preocupando. O que a palavra de Deus fala lá, Tiago? Olha só. Quando vocês forem entregues, Jesus envia os 12 ali. Lembra João 10? Lembra João 10 lá? Abre lá João 10. Vamos lá. Vamos ler a palavra aqui para... João 10. Perdão, João 10 é das ovelhas. É Mateus 10. Vocês riem, né? Eu já sou vovô, entendeu? Se não for Mateus 10, vocês vão rir de novo. É Mateus 10, sim. Ó, Mateus 10, 16. Vai lá, Mateus 10, 16. A gente já está se caminhando para o fim, tá, irmãos? Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Não está dizendo que a gente não tem que ter prudência, mas está dizendo também que a gente tem que ser simples. Às vezes a gente se torna alguém complexo, porque a gente fica com a nossa cabeça um turbilhão. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Olha só, quando tu te depara com alguém, quando Deus te coloca numa relação com alguém, a primeira pessoa que tu tem que pensar é que ali tem o quê? A autoridade. É uma guerra espiritual. Não é que a pessoa tem um cargo. A gente está lidando com um ambiente espiritual, principados e potestades. Tu vai ser entregue, tu está numa relação, tu está entregue. Seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Amém? Para ser o que? Testemunha. A pergunta é, não conhecem que eu sou pastor? Não sabem que eu sou pastor? Agora eu entro lá na garantia como pastor, e aí em nenhum momento eu pego e converso com o pastor. As pessoas não sabem que tu é cristão? As pessoas não sabem que tu é um filho de Deus? Por que tu não está então falando coisas que filho de Deus fala? Por
que tu não está expressando do amor que te alcançou? Aí olha aqui, ó. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando mais. Não é mais o pastor Tiago que está falando mais. Não é mais a Vi que está falando mais. Não é mais o Jorge que está falando mais. Não tem mais teu nome. Tem que ser o quê, irmãos? Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Deus, do Pai de vocês, o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Amém, irmãos? Deixa o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, falar através de ti. Esteja sensível a isso. Para de ter medo, para de ter receio, para de te humilha no processo e vai te entregar na vida dos teus irmãos. Deixa o Espírito de Deus falar a partir de ti. Tu que tem em casa, deixa o Espírito de Deus falar a partir de ti. Em nome de Jesus, seja ovelha. Amém? Amém, Alice? Oi. Aleluia. Vamos então. Espera a câmera. Eu fiquei pensando assim, né? Nisso que acho que foi a Vicky que falou ali, né? Sobre a gente imputar algo, né? E é muito engraçado assim, porque eu sou uma pessoa muito legalista, né? E nessa de a gente ser essa pessoa legalista, a gente imputa muita coisa para as pessoas. E aí depois de um tempo que a gente erra várias vezes e percebe que a gente está errando com as pessoas, a gente começa a meio que querer pisar em ovos quando vai trazer as coisas para as pessoas e se torna uma pessoa omissa, muitas vezes. Então eu fiquei pensando assim, ouvindo tu também, né, pastor? O quanto a gente às vezes quer trazer de uma forma que talvez caia melhor no coração da pessoa e a gente nem sabe como é que essa pessoa tá. E no fim não fala nada. E perde, assim, eu vejo que oportunidades de ser usado por Deus mesmo para cuidar das pessoas, né? E eu não quero... Não, e eles viveram uma experiência muito interessante lá com o seu Elias, né? É isso, entendeu, irmãos? É isso, tá dito. Não quer? Amém. Vai ter quem queira receber, quem queira. E qual foi a experiência que tá todo mundo esperando? Eu queria muito saber. Cadê a experiência, Leonardo? Vem, Léo. Fala aqui. Aí foi engraçado assim essa situação, né? Que teve um momento ali, finalizando o curso ali, que vem o tal do... Tá. Na semana passada a gente foi até São Paulo fazer um curso, né? De barbearia lá com o pessoal do seu Elias, que é uma das maiores referências na área, né? E dentro disso, quando tava finalizando o curso ali, ele veio para um momento de perguntas e respostas, assim, né? E muitas pessoas fizeram muitos questionamentos ali, né, para ele. E um dos rapazes ali perguntou para ele se ele via como negativo ou não o fato de que lá no espaço dele só tocava louvor. E muitas pessoas que iam lá não eram pessoas cristãs, assim, né? E aí ele falou que realmente, pensando assim, num tom maior, assim, talvez fosse visto como algo negativo. Só que pra ele, aquilo que ele acreditava, aquilo que ele vivia, aquilo que fazia sentido pra ele era aquilo. Então, dentro da empresa dele, dentro daquilo que ele estava construindo, aquilo era uma prioridade pra ele. Tocar aquele tipo de música, porque as pessoas precisavam saber que isso fazia parte da vida dele também, né? Não só como algo falado, mas sim como ele viver aquilo o tempo todo, né? Amém. Amém, Leonardo. Obrigada aí pela tua experiência. Tava todo mundo querendo saber, mas ninguém ia perguntar, né? Vamos nos colocar de pé.
Tiago, ora por nós aí, pra gente finalizar. Te derrama mais um pouco aí do que Deus tem te preenchido aí, pra gente sair desse protocolo, né? Esse espírito de oração que desde o início do culto a gente tá. Então vamos continuar aí e finalizar esse sábado aí nesse espírito também. Nós estamos só te escutando. O senhor calou a Teodora. Vai, pode orar, fica à vontade. Amor da Teodora. Obrigado, Jesus. Obrigado, Pai, por mais uma noite, Senhor. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Tu fala conosco em todo o tempo, Pai. Obrigado porque Tu tem nos libertado, Senhor. Muitas vezes, Senhor, nós temos andado de maneira legalista, de maneira protocolar, Pai. E não é isso que nós queremos, Senhor. A Tua palavra diz que foi para a liberdade, Senhor, que Tu nos libertou. E essa liberdade, Senhor, ela nos dá uma sensibilidade, Senhor, para ouvir a Tua voz, para ouvir o Teu Espírito Santo, para que o Teu Espírito Santo ele vá conduzindo a maneira que a gente vive, ele vai conduzindo tudo aquilo que a gente fala, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu és o Senhor dos Senhores, tudo já está feito, Pai. Nós te agradecemos, Pai, porque Tu enviou o Teu Filho perfeito, Pai. A Tua palavra diz que é nisso que consiste o amor de Deus, em ter enviado o Seu único Filho para que pudesse ter muitos filhos, Pai. E nós queremos andar assim, Pai. Nós queremos andar nos entregando, nós queremos ser esses sacrifícios vivos, Pai. Não deixa que a gente fique com medo, não deixa a gente ficar paralisado, Pai, pelos protocolos, Pai, como a Vivian nos falou agora, Senhor. Nós estamos paralisados, Pai, muitas vezes, Senhor, porque a gente não sabe o que fazer e a gente não crê naquilo que Tu está falando para a gente fazer, Pai. A Tua palavra, o Teu Espírito nos guia, Pai, em toda a verdade. Ele nos conduz por esse transporte do império das trevas para o reino do Teu amor, Pai. Não deixa, Pai, com que a gente saia desse espírito de oração, Senhor. Tira toda a distração do nosso coração, Pai. Tira tudo que não vem de Ti, Senhor. Nós queremos, Pai, que a Tua palavra, Pai, ela nos conduz, Pai, pelo único caminho que a gente deve ir. Esse caminho é Jesus, Pai. Amadurece a nossa fé, que a gente possa ter um ouvido, Senhor, para a Tua repreensão, para muitas vezes a forma que Tu é um Pai, muitas vezes que cobra mesmo, um Pai responsável, Senhor. Esse é o nosso clamor, Pai. Abençoa a vida dos meus irmãos lá em Caxias. Obrigado pela oportunidade que nós temos, Senhor, de poder orar, mesmo aqui à distância, Pai. Obrigado, Jesus. Amém. Me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a Tua palavra, enche-me até que em mim se ache só Ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Pede isso pro Senhor, aleluia. E sou
quebranta-me e transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Te despede de alguém, pedindo para que Deus use essa pessoa que está aí do teu lado. Diz para ela que o Senhor continue te usando, que o Senhor, Ele esteja acima de qualquer protocolo, que essa seja a nossa única oração, convicção, o nosso único desejo, que é ser usado em todos os ambientes, que é ser enviado como essa flecha para os lugares que não tem mais esperança, e que a tua vida ela seja essa esperança. Essa é a nossa oração, para que nós não sejamos paralisados pelos nossos próprios medos e pelas nossas próprias convicções. Amém, meus irmãos, glória a Deus. Até amanhã na nossa reunião da manhã. Glória a Deus. Durante a noite andei, onde me esconderei, alma cansada, fracos meus pés, com tudo me entreguei, mas a guerra eu não ganhei, eu lutei, mas só afundei. Correndo em vão, na contramão, mas conheci quem me salvou. Pra uma família Ele me levou, me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador, porque meu coração Ele curou, e então meu nome Ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador, grato a ti. Oh, grato a ti. Sim, eu provei e vi a dúvida se esvair, eu tenho a certeza, confio em ti. O fardo Ele levou, a vida Ele me chamou. Sim, meu passador, Ele apagou, e até o dia filho para casa já voltou. Me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador,
ti. Agora todo mundo junto, vamos. E o inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre, sou livre. O inferno não resistirá. Sou livre, sou livre. Porque me levantou, me aproximou, meus pés firmou. Hoje livre sou, grato ao meu mestre, meu salvador. Porque meu coração ele curou, então meu nome ele transformou. Grato ao meu mestre, meu salvador.